Meus queridos irmãos e amigos, nesta manhã, deste dia do Senhor, a passagem das Escrituras para a qual eu devo chamar sua atenção está no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo de número 27, para ler o versículo de número 32. Mateus capítulo 27, versículo de número 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Cristo crucificado por nós. O maior evento em toda a história do universo. O próprio Deus, que ele viesse a este mundo, que ele se fizesse em um homem tomando um corpo e uma natureza humana e se entregasse para morrer, nunca tendo pecado, experimentar a maldição do pecado em seu corpo, em sua alma. O mais caro evento em toda a história do universo. O próprio Filho de Deus como um pagamento pelo resgate do seu povo. O evento de maior sucesso em toda a história do universo. Milhões e milhões e milhões de pessoas resgatadas pelo Senhor Jesus para a eternidade. Bem, como poderia Deus ser justo e santo, dois absolutos da divindade, e ainda assim perdoar pessoas? A resposta é que o seu Filho, ele próprio, viria a este mundo para pagar o resgate, para sofrer em si mesmo a pena, a punição dos pecados daqueles por quem ele veio morrer, e assim resgataria, perdoando pessoas para a eternidade. Tudo resolvido em Cristo Jesus. Para nós, tão claro, tão simples nas páginas eternas, para ele o Salvador, algo incompreensível, de dor, de agonia, de humilhação, de vergonha, de alienação por um momento da presença de Deus, por carregar a nossa vergonha, o nosso pecado, o seu sofrimento, a sua morte substitutiva, a expiação de nosso pecado em seu corpo, neste mundo, na história, para trazer a realidade a esta igreja e todas as igrejas do povo de Deus, e nos dá essa certeza que temos agora pelo Espírito, de que a morte não nos segurará, a morte não nos manterá, mas nós temos a vida eterna nesta manhã em Cristo Jesus, se estamos nele. Bem, nós retornamos à palavra de Deus, os sofrimentos de Cristo descrito aqui, e é isso que está diante de nós. E eu devo iniciar neste versículo 31, onde nós paramos em nossa última consideração. E depois de o haverem escarnecido, humilhado, desprezado o Senhor Jesus, tiraram-lhe a capa, aquela capa real, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E assim ele deixa a cidade de Jerusalém, saindo pelos portões, para ser levantado naquela cruz de dor e agonia. Crucificado, bem, ele carregava provavelmente uma parte daquela cruz, não as duas hastes, não os dois madeiros, uma já estava no local de crucificação, ele carregava uma delas, talvez a transversal, melhor, a horizontal, onde estaria amarrado os seus braços e pregado suas mãos, enquanto a outra estava esperando por ele. Foram os fenícios que inventaram a morte por crucificação, não como meramente morte, mas como uma maneira de matar, levando a dor até onde fosse possível para o corpo humano suportar. E os romanos, é claro, adotaram esta maneira de execução e a aperfeiçoaram. Eles desenvolveram 3 tipos de crucificação. A crucificação em X, que posteriormente foi conhecida como a cruz de São Pedro, não é? Pedro, pela tradição, crucificado em uma cruz em formato de X, de cabeça para baixo. A cruz em formato de T e a cruz que nós conhecemos com uma haste vertical e uma horizontal. E no topo da haste vertical, a acusação era escrita. Muito provavelmente foi a terceira forma de crucificação, esta última que eu mencionei, que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Ele foi conduzido por 4 soldados romanos para o lugar de crucificação. Um destes 4 carregava uma placa que já havia sido inscrita ali a sua acusação e ia diante do Senhor Jesus Cristo em direção ao Monte Calvário. Um deles carregando esta placa e possivelmente uma corda amarrada ao pescoço de Cristo para humilhá-lo mais,
mostrar que era um criminoso perigoso que poderia fugir talvez de repente, mas isso para se cumprir a figura do Cordeiro de Deus sem mácula sendo conduzido em silêncio para o matadouro. E assim também eles conduziram os 2 outros salteadores que foram crucificados com ele, cada um deles com 4 soldados romanos, e conduzindo aquela procissão tão triste. Cristo, 8 soldados e mais 2 salteadores, estava um centurião destacado para conduzir aquela multidão, ou melhor, aquele grupo para fora da cidade. E assim ele é conduzido para o lugar de crucificação. Mas aos olhos daquele daquele centurião, as coisas estavam indo muito devagar, muito lentamente. Jesus estava muito cansado, abatido. Ele havia sido flagelado, estava sangrando já há algum tempo. E conforme eles desciam do norte da cidade de Jerusalém, próximo ao templo, ao Forte Antônia, passando pelos bairros e pelas ruas, as multidões de curiosos aumentavam. E a probabilidade de uma insurreição, ou de bagunça, ou de briga só aumentava. As coisas estavam indo muito devagar. E o centurião, então, vendo a fraqueza física do Senhor Jesus Cristo sob aquele madeiro, decide que ao saírem ali daquele lugar, talvez do templo, do Forte Antônia, o Senhor Jesus Cristo deveria seguir sem o madeiro da cruz. Versículo 32, e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Ele estava exausto, e a multidão somente aumentava. Ele deveria ir, então, e nos é dito, indicado por Marcos e Lucas, os evangelistas, que ele fora levado desde então, que dá a impressão de que ele fora levado talvez sendo suportado por 1 ou 2 pessoas nos braços, pela palavra levado, por causa da exaustão tão terrível. Mas eles encontram um homem, nos diz Mateus, chamado Simão, proveniente de Cirene, um sirineu, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Bem, os 4 evangelistas nos informam a respeito deste homem. Provavelmente um homem forte, resistente, que chamou a atenção dos soldados, vestido em roupas simples. Lucas nos diz que ele tinha vindo do interior do campo, não do campo da plantação, ninguém faria isso no dia de Páscoa às 9 da manhã, mas do interior. Ele era um sirineu, proveniente da cidade de Cirene, no norte do Egito, atualmente a Líbia, 1.200 quilômetros aproximadamente da cidade de Jerusalém. Um judeu, certamente, havia navegado pelas costas do Egito e de Israel até chegar a Jerusalém, ou melhor, a Israel, visitara os seus parentes no interior. Então, muito provavelmente, subiu com eles para a festa da Páscoa em Jerusalém. E ali estava ele, nascido fora de Israel, em uma colônia muito grande, judaica em Cirene, veio visitar sua família. E dificilmente é provável imaginar que ele soubesse algo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele não esperava certamente estar ali naquele lugar, naquele momento, e ser comandado pelos soldados a entrar nessa história e ter seu nome escrito neste livro, carregando a cruz do Salvador. Certamente ele não esperava por isso. Foi a visita da sua vida a Jerusalém. E nós queremos crer que provavelmente esta visita o levou à fé no Senhor Jesus Cristo, à conversão ao Salvador e a tornar-se um crente no Salvador. Bem, como nós sabemos disso ou especulamos? Se você abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, Marcos nos dá algumas informações extras a respeito deste Simão. Marcos 15, versículo de número 21. E constrangeram um certo Simão sirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, isto é, do interior, que levasse a sua cruz. Você percebeu algumas informações interessantes. Ele nos diz que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Por que ele deseja que nós saibamos disso? Bem, você sabe que o Evangelho de Marcos, que na verdade é o Evangelho de Pedro, Marcos, ou João Marcos, companheiro de Paulo, lembre-se, e também de Pedro, se tornou uma espécie de secretário de Pedro. E Pedro foi quem ditou e Marcos foi quem escreveu. E este evangelho, muito provavelmente, foi redigido na cidade de Roma como uma espécie de panfleto para os crentes de Roma. Haviam muitas igrejas em Roma naquele período. Você percebe que é um evangelho muito rápido, muito breve, em poucos capítulos.
E quando você lê o Evangelho de Marcos em uma sentada só, você percebe que ele já vai numa velocidade muito grande. Então isto, então o Senhor aquilo, então isto aconteceu. E nós temos aprendido que ele foi escrito com este objetivo, de ser um panfleto evangelístico, um livreto evangelístico a ser usado pelos crentes em Roma e em outras partes também. Um breve evangelho, não é? E Simão veio posteriormente a ser conhecido pelos crentes de Roma, porque Marcos registra aqui o nome de seus filhos, pai de Alexandre e de Rufus, porque eles eram conhecidos pelos crentes de Roma. Aqui Marcos, ou Pedro, está escrevendo este evangelho. Alexandre e Rufus são nomes latinos. Rufus significa cabeça vermelha, ou cabelo vermelho. Bem, alguém perguntaria lá na grande cidade de Roma, algum crente no Senhor Jesus Cristo, quem foi que carregou a cruz do Senhor Jesus Cristo quando ele saiu com os soldados em direção ao Calvário? Foi Simão, o Cirineu. Nós o conhecemos, veja, os filhos deles estão aqui entre nós, Alexandre e Rufus. E esse é um grande ponto de autenticação do Evangelho de Marcos para os leitores em Roma. Nós conhecemos os filhos de Simão, o Cirineu. E essa experiência certamente o levou à conversão ao Senhor Jesus Cristo. Ele chega em Jerusalém sem saber ou conhecer provavelmente nada a respeito de Cristo, sem fé nenhuma nele. Vai a Jerusalém como judeu para as festas judaicas, em particular aqui a festa da Páscoa, e por essa experiência, este encontro com o Senhor carregando a sua cruz, ele veio posteriormente buscar o Senhor, conhecer o Senhor, colocar nele a sua fé e ser salvo. Bem, se você observar com calma os evangelhos e a narrativa e a participação de Simão Cirineu nestes eventos, você perceberá que ao carregar a cruz do Salvador, ele estava aprendendo muito ali. Foi um momento muito impactante para Simão. Ele ouviu ali, conforme carregava a cruz, desde a saída do Forte Antônia com Cristo e os soldados. Ele ouviu as mulheres de Jerusalém chorarem pelo Senhor Jesus Cristo, baterem no peito em choro. Eles ouviram o Senhor Jesus, em compaixão, responder a elas que chorassem por si e pelos seus filhos, por conta da maldade, da crueldade daquele povo em rejeitar o seu Messias. Ao ser conduzido pelos soldados para aquele lugar fora das portas de Jerusalém, um lugar de crucificação, ele viu em primeira mão, em poucos metros de distância, o caráter do Senhor Jesus Cristo, como ele lidou com os ladrões que o insultavam. Sua grande compaixão, mesmo sofrendo dor terrível, orando por aqueles que o crucificaram. Ele aprendeu ali, por conta das pragas e blasfêmias e declarações e desdenho dos líderes, dos fariseus, dos anciãos, dos saduceus, dos escribas e dos sumos sacerdotes, que ele, Jesus, tinha reivindicado ser o Messias esperado pelos judeus, o Filho de Deus. Ele ouviu em primeira mão a declaração dos seus próprios líderes judeus, que Jesus tinha sarado, curado muitas e muitas pessoas. Ele ouviu naquela cruz, porque provavelmente ele permaneceu ali, extasiado, aquelas 7 declarações do Senhor Jesus Cristo pendurado naquela cruz, declarações tão profundas, e isso o comoveu. E tudo isso foi evangelho para ele. E assim, ali, ou subsequentemente, no dia de Pentecostes, quando Pedro, pelo Espírito, se levanta e prega aquela imensa multidão, estando ele ali, ele se lembra muito bem daquele momento. E talvez foi um daqueles que disse a Pedro: que faremos, varões e irmãos? E se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo naquele dia, se tornou um discípulo do Salvador, e a sua família também posteriormente, queremos crer também, foi salva. E aqui estão eles, com toda a probabilidade, membros da igreja em Roma, e seus filhos ali, Rufus e Alexandre. E são essas as palavras, queridos irmãos, tão privilegiadas sobre este homem. Quando saiu a encontrar um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Gólgota é a palavra hebraica para caveira. Somente Lucas usa a palavra latina para caveira, que é Calvário, ou lugar da caveira. Mas os dois termos, Gólgota e Calvário,
representam a mesma coisa, o lugar da caveira. Agora é curioso que em nossa tradição ocidental nós temos preferido o termo latino e não o termo grego, ou melhor, hebraico. E usado o termo Calvário, estão nos hinos, em nossas palavras, e um pouco menos o termo Gólgota, mas se referem à mesma coisa. Bem porque era chamado assim lugar da caveira, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Esse local está a poucos metros de uma das entradas, de uma das portas, imensas portas da cidade de Jerusalém. Você sabe que Jerusalém possui vários muros que foram ampliados, as maiores circunferências ao longo dos séculos. No período do Senhor Jesus Cristo estava ali um dos portões, não sabemos exatamente o nome que possuía na antiguidade, mas possui um nome muito específico hoje, em direção ao norte. Saindo por esta porta, logo você veria um pequeno morro, não muito alto, 5 metros, 6 metros de altura, e incrustado naquele morro uma grande imensa rocha, um tanto peculiar, com certas profundidades, que davam a entender olhos, uma protuberância, o nariz, uma parte de um queixo para baixo, uma formação natural rochosa, talvez fruto de algum terremoto séculos anteriores, mas que dava aquela impressão, no topo daquele pequeno monte, aquele pequeno morro, de uma caveira. Ainda está lá hoje. Primeira vez que eu vi aquele lugar, eu estava esperando um ônibus, hoje é um bairro palestino, em Jerusalém, e de repente eu levanto a cabeça e vejo aquele lugar. Meu coração e minha mente imediatamente se lembram dessas palavras. Até hoje está lá, pode ser revisitado. Por isso foi apelidado de o lugar da caveira. Alguns diziam que poderia ser o lugar da caveira porque haviam muitas caveiras espalhadas por aquele lugar, por crucificações romanas, mas é improvável pensar nisso, porque os judeus não permitiriam corpos ou ossos de pessoas espalhadas, isso era cerimonialmente impuro para eles. Assim, você pode encontrar mesmo na internet, este lugar da caveira ainda permanece lá até hoje. E foi para este lugar, este pequeno monte, muito apropriado para os romanos crucificarem pessoas, porque lembre-se, a crucificação era tortura para a morte e exposição pública dos inimigos do império. Todos que saíam por aquela porta ou entravam por aquela porta veriam pessoas sendo crucificadas ali. E isso já tinha acontecido muitas vezes. E assim nós lemos que chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Vinagre com fel, uma espécie de vinho barato, bem diluído e bem azedo, vinagre, misturado com um narcótico, fel, que era utilizado, o vinagre, o vinho barato, era apenas o condutor, o narcótico, o pó, era o fel, que era utilizado para aliviar o sofrimento daqueles que seriam crucificados, deixá-los um pouco fora de si, para perderem um pouco do senso do que estava acontecendo ali. Mas nós lemos que Jesus Cristo, provando um pouquinho disso aí, ele então recusa, mas ele provando não quis beber. É claro que ele não deveria beber. É claro que ele não iria beber, porque ele deveria sofrer consciente, desperto, porque ali ele estaria representando o seu povo e carregando as nossas dores e a nossa punição e a nossa miséria. E ele seria então moído, como diz Isaías, torturado. Ele deveria sofrer e experimentar a dor e o sofrimento de maneira consciente. Ele deveria sentir, sofrer cada parte em nosso lugar. Por isso, experimentando, provando, não quis beber. Queridos amigos, ele veio a este mundo consciente, porque ele veio aqui. Ele nasceu sabendo que iria morrer. Toda a sua vida foi uma caminhada em direção ao Calvário. E este é o momento crucial da sua vinda a este mundo. Este, na verdade, é o momento crucial da história do universo. É o cumprimento da promessa de Deus dada aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que a semente da mulher viria, esmagaria a cabeça da serpente, teria o seu calcanhar ferido, isto é, na cruz, ele foi ferido e morreu, mas pela sua morte destruiu o maligno. E ele deveria ir através de tudo isso de maneira muito consciente, experimentando, sofrendo e sabendo o que estava acontecendo. E assim, tendo experimentado o narcótico, o fel e o vinagre, ele o rejeita, ele não toma. E havendo-o crucificado,
Versículo 35, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Bem, o profeta, Davi é chamado aqui de profeta, e de fato ele é. E essa é uma citação do Salmo de número 22, se você abrir comigo no versículo 18, nós lemos assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Este salmo é realmente muito precioso. É como se Davi, pelo Espírito, estivesse sentado ali aos pés da cruz e anotando 1400 anos antes da crucificação do Salvador. Você lê este salmo: traspassaram as minhas mãos e os meus pés, touros de Bazã, os romanos, cães, os judeus me cercaram, menearam sua cabeça, confiou em Deus. Tudo o que é dito no Salmo 22 em relação àquele momento da crucificação de Cristo acontece aqui. E é maravilhoso observar como a palavra de Deus se auto-autentica, não é? Séculos e séculos depois, previsto pelo Espírito e agora acontecendo aqui, diante dos olhos daqueles homens e registrado para nós. Bem, nós lemos também que as suas vestes foram repartidas, o crucificaram, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmo 22, 18. Bem, a sua roupa, típica roupa de um judeu, vestes internas e uma túnica que cobria todo o corpo. As vestes internas e as sandálias dividiram entre os soldados, o número delas, um para cada um. Mas quando chegou a túnica, que era um tecido quadrado, longo, sem costura, um buraco no meio, onde caberia a cabeça, cobrindo a frente, atrás e os lados, eles decidiram não rasgar para que não destruísse. E assim, com dados, eles lançam a sorte entre esses 4 soldados que vigiavam o Senhor Jesus, que o conduziram desde o Forte de Antônia, para saber quem ficaria com aquela túnica. E é isso que está acontecendo aqui. Mas isto acontece para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que aqui diante dos nossos olhos, mesmo em algo que parece ser, a nosso ver, tão banal, tão comum, tão simples, fosse provado que ali está o Messias, o Salvador. E se aqueles líderes judeus lembrassem das Escrituras, ao verem aquele recurso visual diante dos seus olhos, eles deveriam se recordar do Salmo 22, de Isaías 53 e tantas outras passagens das Escrituras. Mas os seus olhos estavam fechados, eles estavam cegos para o seu Messias e nada podiam ver. E aquilo que eles achavam ser comum, fortuito, por acaso, era na verdade o cumprimento da palavra do Senhor. Ipsis literis, não é? Exatamente como está escrito aqui, diante dos olhos deles. Ó, queridos amigos, a palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito. Ela não é meramente a palavra de homens, que pode ser atualizada. Ela é viva, ela é eficaz, e porque ela é viva, ela não tem data de validade, ela não perde a validade. Assim, o que ela nos declara no primeiro século, nos séculos anteriores, sobre a verdade de Deus, permanece atual hoje. Sobre a sua igreja, sobre a sua adoração, sobre o seu povo, tudo mais permanece para hoje. Os tempos mudam e a palavra de Deus eterna permanece para nós. Ela é inspirada por Deus e Deus inspirou estes homens santos a escreverem pelo Espírito exatamente o que eles deveriam escrever. Nós devemos tomar a palavra de Deus como ela é. Com a palavra do Deus vivo, a voz de Deus, uma cópia da sua vontade entregue aos homens. E honrá-la, e esta é a base da nossa fé. E se nós negociarmos este quesito, este critério da inspiração da palavra, então tudo mais se perde. Porque se esta palavra não é inspirada por Deus, ela também não é mantida por Deus. E se há erros aqui, como nós podemos saber que parte são erros, que parte é humana, que parte não é? Assim nós tomamos a palavra de Deus como a recebemos, e nós não encontramos contradição alguma na palavra do Senhor. Bem, é muito significante isto, não é? Mas nós lemos no versículo 35 a 36, então, que havendo crucificado o Senhor, repartiram as suas vestes e lançaram sorte sobre a sua túnica, e assentados o guardavam
ali, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o Rei dos Judeus. Bem, a acusação foi um pouco mais longa. Você observa que Mateus coloca este número de palavras: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos um pouco menos, Lucas também e João um pouco menos. A acusação que fora levada por um daqueles soldados, uma placa diante do crucificado, a ser crucificado, é agora pregada sobre a sua cabeça, naquela parte, o topo vertical desta haste. E ali estava escrito em 3 línguas: a língua latina, romanos, a língua dos gregos, que era uma língua universal daquela época, como o inglês em nossos dias, quem chegasse talvez pudesse ler, e em hebraico, a língua daquele povo. E quando você reúne o que é dito pelos 4 evangelistas, você percebe que a acusação é mais longa. Nós temos a acusação completa. Estava escrito: este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Em 3 línguas. E qual a significância disso? Bem, é uma inscrição, uma declaração correta, é claro. Este é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Não havia outra acusação contra ele. Não havia nada que poderia ser escrito ali contra ele. Tudo o que ele é acusado de ter feito ou ter dito foi ter reivindicado ser aquilo que ele provou ser, o Filho de Deus. Não poderia haver nenhuma outra ofensa, nenhum outro crime a ser lançado contra o Senhor Jesus ou escrito naquela placa. Nenhum mal cometeu, nenhum crime nas leis dos romanos, nem na lei dos judeus. Tudo que poderia ser dito sobre Jesus foi que ele afirmou ser o Filho de Deus, nada mais. E assim, lhe roubaram o julgamento. Isto é, ele não teve um julgamento, como nós vimos. Como diz Isaías, foi roubado do julgamento, tirado do julgamento. Os 3 julgamentos, uma farsa completa, feito às escondidas, quebrando toda a jurisprudência romana e judaica do Sinédrio, e assim lhe foi tirado a oportunidade do juízo. E o que poderiam ser dito sobre ele como crime, como acusação? Nada, a não ser que declarou ser o Filho de Deus. E os que passavam, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Salteadores, não ladrões, um termo que em português nós não usamos mais, não é o salteador. Não eram apenas ladrões comuns, eram assassinos, rebeldes contra o Império Romano, contra as leis judaicas, porque estavam sendo expostos e torturados ali. Assim, não eram pessoas boas ou que foram pegas por acidente em alguma coisa, mas homens malignos que estavam sendo crucificados com o Senhor Jesus Cristo. E nós lemos que eles lançavam contra o Senhor Jesus Cristo acusações, e não somente eles ali, um do lado do outro, mas também aqueles que estavam ao pé da cruz, e os que passavam, blasfemavam dele, meneando as cabeças, versículo 39, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Bem, eles lançavam essas acusações em voz alta contra o Senhor Jesus. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo agora. Lucas nos diz que eles diziam isso entre si, os líderes. Eles diziam isso entre si, e então eles declaravam em voz alta. Isso quer dizer que eles estavam insuflando a multidão e os visitantes para saber por que aquele homem estava ali. Porque eles se envergonhavam de que Pilatos tinha colocado uma placa dizendo: veja, esse é o Rei dos Judeus, nos humilhando, pegamos o rei deles e crucificamos. Não. Este é um falsário, uma farsa este homem.
Assim eles combinavam entre si, diziam entre si, declaravam em voz alta estas palavras, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus. Então outro dizia, da mesma maneira também os principais sacerdotes e os demais, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. 43, confiou em Deus, livra-o agora se o ama. Mas aqui, queridos amigos, eles estão entregando a si mesmo, não é? Com essas declarações, eles condenam a si mesmos. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo havia salvado, curado, liberto muitas e muitas e muitas pessoas. Salvou os outros, eles não podiam negar isso. E assim eles se entregam, porque eles não creram nos milagres, eles não creram nas evidências. Eles deveriam saber melhor que a população o que diz a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, que quando o seu Messias chegasse, o que autenticaria aquele homem como Messias de Deus era que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, o tendo enviado para proclamar libertação aos cativos, abrir dos olhos aos cegos, liberdade aos prisioneiros, salvou os outros. E isso não lhes diz nada. Eles entregam a si mesmos, eles culpam a si mesmos. Eles mesmos viram os milagres de Jesus, estavam assentados ali em Cafarnaum, aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, quando 4 amigos desceram um homem tetraplégico sobre uma maca no chão, e o Senhor o cura e perdoa os seus pecados. Eles estavam ali. Eles viram o Senhor limpar da lepra muitas pessoas, ressuscitar a Lázaro, e quiseram matar Lázaro e matar Jesus. E aqui eles entregam o jogo, não é? Salvou os outros. Eles viram, eles testemunharam, mas desprezaram todas as provas divinas de que aquele homem, Jesus Cristo, era sim de fato o Filho de Deus, o Messias tão esperado que havia vindo. Veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. E eles pedem um sinal de Cristo, um milagre no versículo 42. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Nos dê um sinal. Eles tinham visto tantos sinais, eles não veriam mais nenhum sinal, nenhum milagre. Alguns deles, é claro, seriam salvos, desses sacerdotes, desses escribas e fariseus. Mas os piores entre eles, Caifás, Anás, que o odiavam porque Cristo lhes roubava a multidão, porque Cristo expunha-lhes os pecados, porque Cristo interferiu no seu negócio muito lucrativo no templo, expulsando os mercadores, as bancas. Eles odiavam Cristo, porque eles eram resistentes ao Espírito Santo de Deus, e assim eles seriam judicialmente, da parte de Deus, cegados para verem e não crerem. E mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus, eles não creem, e eles querem ocultar e abafar a verdade. Bem, nós somos advertidos aqui, irmãos e amigos. Seria muito terrível se Deus tivesse que lidar desta maneira com algum de nós. Seria algo terrível. Assim, se você tem sido movido pelo Espírito de Deus ao ouvir sobre Cristo, ao aprender o Evangelho, movido pelo Espírito a se arrepender de tua incredulidade, de teus pecados, de tua frieza, que é a prova da tua morte espiritual, e você protela a arrepender-se, e protela buscar o Salvador, e lança para frente, e você entendeu estas coisas do Evangelho, esta mensagem do Evangelho, e você continua rejeitando o convite do Evangelho. Mas eu não rejeito, você pode não rejeitar na mente, ou por palavra, desculpe, mas rejeita no coração, porque não ir a Ele, não tê-lo, não se submeter a Ele é a mesma coisa, e faz isso novamente, 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 e vive para este mundo, e vive para você. Então talvez chegue um tempo, quando você não sentirá mais o favor de Deus em tua vida, e nenhuma atração mais por Cristo e pelas verdades de Cristo, e nem mais o desejo de conhecer o Deus vivo e a Jesus Cristo, seu Filho, e ser salvo e ser perdoado. Este sentimento irá se esvair,
E pode muito bem ser porque você segue rejeitando este Salvador, de ir a Ele como um pecador, uma pecadora, que Deus venha te cegar judicialmente, você não venha a ver mais nada e a desejar mais nada. Se você fecha os teus olhos agora para Cristo, é possível que Ele venha fechar o teu coração inteiramente um dia. Você o rejeita aqui e Ele te rejeita lá. Você fecha os olhos para a verdade de Deus, então você tem os seus olhos fechados. Você rejeita se arrepender e se entregar a Cristo, e é possível que depois de muito tempo, com um coração tão endurecido, Deus solte o seu freio de mão, e você siga em velocidade para o lugar que tanto deseja ir, se entregando aos teus pecados, vivendo para este mundo, sem o retorno. É muito triste pensar sobre isso, não é? É temeroso, mas veja a condição destes líderes de Israel que tinham em suas mãos a palavra de Deus, a lei de Deus, e deveriam saber melhor do que a população em geral, diante do próprio Senhor, tantas evidências, decidiram cerrar o coração, fechar os olhos, porque amaram mais este mundo, amaram mais o louvor dos homens. Como podereis crer vós que buscais louvor dos homens, disse o Senhor Jesus Cristo um dia a eles. Assim nós tomamos isso como uma advertência bíblica para cada um de nós. Nós não somos melhores que eles, queridos amigos, mas lembre-se, nós temos aprendido melhor do que eles. E assim o nosso juízo pode ser maior ainda. Assim não desperdice, não lance fora a oportunidade. Não ouça as palavras de Deus como se você estivesse sentado em um curso, em uma palestra, para ir cuidar da vida. Aquela não é a vida, a verdadeira vida é esta. Ou eu conheço a Cristo ou não o conheço. A morte, a eternidade está diante de cada um de nós, mesmo agora, nesse instante. É a realidade do juízo de Deus. Assim, desperte a si mesmo, se belisque espiritualmente se necessário, rogue a Deus por perspectiva espiritual. Se há dentro de vocês um frio terrível no coração que nunca vai embora, rogue a Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tira essa frieza do meu coração, essa insensibilidade sobre a Tua palavra, que eu ouço e volto a viver da mesma maneira. Me faz perceber o perigo, a tragédia de terminar os meus dias sem a salvação, sem a certeza de vida eterna. Clame ao Senhor. Nós vemos aqui alguns dessas pessoas que se endureceram para além de qualquer esperança. E no versículo 44, estas palavras: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Bem no início foram ambos que blasfemavam do Senhor Jesus Cristo. Mas em algum momento, em um determinado momento, um deles, tendo como Simão o Cirineu, visto um sermão evangelístico visual e ouvido tantas coisas, parou e considerou: este homem, ele não é digno de estar aqui. Ele fez tudo isso. E de repente os seus olhos são abertos a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e no lugar de atacá-lo com blasfêmias, nós lemos em Lucas, em João, que ele começa na verdade a defender o Senhor Jesus Cristo contra o outro salteador, e diz a ele: nós merecemos estar aqui, ele nenhum mal fez. E ele então se volta para Deus, para o Senhor Jesus, e ora em arrependimento, em súplica, e diz: Senhor, lembra-te de mim. Ouça essas palavras: Senhor, não rabino, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando vieres em teu reino. Ele sabia tudo, não é? Cristo voltará um dia para instalar o novo céu e a nova terra. Lembra-te de mim. Ele creu em Jesus como Messias. Como judeu ele sabia, ele viu, seus olhos foram abertos. Ele lançou a sua alma aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está o Salvador sendo contado entre os criminosos, como um transgressor, entre transgressores, como um criminoso. Sua foto sendo tirada com a medida métrica, seu nome, sua placa, como um criminoso. Sim, porque ele estava em nosso lugar. Ali deveria estar Barrabás junto com seus companheiros e comparsas. Barrabás seria crucificado junto com aqueles dois.
mas Cristo foi colocado ali no lugar de um criminoso e contado, numerado entre os criminosos. Se nós pensarmos a respeito disso, queridos amigos, isso nos faz, como pessoas inteligentes, considerar que se foi necessário que o Filho de Deus sofresse e se colocasse nesta posição como um criminoso, é porque não haveria outra maneira dos nossos pecados serem perdoados. Você crê realmente que Deus deixaria o seu próprio amado Filho passar por isso, se houvesse uma outra maneira de perdoar pecadores e salvá-los? Isso nos mostra a grandeza da obra do Senhor Jesus Cristo e quão terrível é o pecado que nós cometemos, por menor que seja, contra um Deus santo. Ele foi contado com os transgressores, como diz Isaías, tomou o nosso lugar, verdadeiramente o nosso representante. Pilatos poderia libertar Barrabás, deixá-lo livre, mas somente o Senhor Jesus Cristo poderia libertar a alma daquele homem e dizer a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A divindade de Cristo é vista ali, sua postura, seu caráter. Queridos amigos, pense na dor que ele estava sofrendo, crucificado de lado, os dois pés, calcanhares juntos, um prego em cada calcanhar ou uma verga grande em dois calcanhares, um pequeno banquinho em triângulo na madeira para se apoiar, seus braços estendidos, sua costa sangrando, seu rosto sangrando, dores e cãibras absurdas em um sol escaldante. E aqui está ele, salvando um pecador, orando por aqueles que o matavam, entregando a sua mãe física aos cuidados de seu discípulo, clamando ao Pai. Que amor tão grande do Senhor Jesus. A sua divindade é expressa ali. Ele deveria ser o Deus homem, não somente homem, mas Deus homem. Morrer por nós, carregando naquela cruz o nosso inferno, carregando naquela cruz, compresso em poucas horas, todo o nosso inferno. Ele não desceu ao inferno, mas ele carregou sobre si o que o inferno é. Ele deveria ser Deus para suportar isso. Lucas nos diz que este homem se arrependeu e o Senhor o salvou. Então, pouco tempo depois disto, no versículo 45, desde a hora sexta, isto é, às 12 horas para nós, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Meio-dia, até as 3 da tarde, segundo a contagem romana. Bem, não foi um eclipse que aconteceu ali, porque a crucificação ocorreu na Páscoa, um período de lua cheia. Não foi aquilo que eles chamavam de síroco, que é um vento que traz a poeira do deserto, do sul de Israel, e oculta o sol e fica escuro. Não foi isso que aconteceu. O que está acontecendo neste versículo 45 é um milagre do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo quem fez isso. Ele baixou um véu de escuridão. Ele fez isso porque isso lançaria temor no coração daqueles homens e mulheres, daquela multidão que assistia à sua crucificação. Você sabe que os judeus eram treinados em profecias de advertências e julgamentos, não é? Muitas e muitas e muitas no Antigo Testamento. Os babilônios estão vindo, os sírios estão vindo. E as trevas, escuridão, era para eles um sinal de julgamento. E assim, quando o sol prostra a sua cabeça diante do seu Criador, Cristo, aqueles homens começam a temer. E a balbúrdia daquela multidão, a blasfêmia, a chacota, de repente cessa por causa do temor que entra no coração deles. Como eles poderiam seguir falando naquela escuridão diante do que estava acontecendo? E é neste momento, e nós voltaremos a este versículo no domingo que vem, o Senhor permitindo, e é neste momento que nós lemos estas palavras do versículo de número 46, que perto da hora nona estava escuro, perto das 15 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, depois de 6 horas ali, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E Mateus traduz para nós e diz: isto é, Deus meu,
por que me desamparaste? Você se recorda do Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Que palavras, não é? O que nós podemos fazer com essas palavras? Por que me desamparaste, meu Deus? Nossa mente volta ao jardim do Getsemane, poucas horas antes. Ali, sozinho, orando, por 4 horas, seus discípulos dormindo. Ele começa a clamar e a rogar ao Pai, algo que ele só fez uma única vez, e naquele lugar, naquele momento, que se fosse possível, se houvesse uma outra maneira de resgatar o seu povo, que o Pai tirasse dele este momento, este cálice que ele deveria beber. Se possível de mim, se possível for, passa de mim este cálice. Parece que ele desejava evitar aquilo se fosse possível. E nesse momento de angústia, clamando ao Pai, a intensidade das suas emoções era tão grande que afetou o seu corpo, que o suor que escorria pelo seu rosto começou a cair como gotas, grandes gotas de sangue até o chão. E aqui na cruz, estes sentimentos, meu Deus, por que me desamparaste? Havia algo na morte do Senhor Jesus Cristo que, se pudesse esta obra ser feita de outra maneira, que, se possível fora, o Senhor, seu Pai, passasse dele este cálice. O que era isso que ele temia? O que nós podemos fazer dessas palavras? É muito difícil entrar nos sentimentos do Salvador nestas palavras, não é? Porque em nossa pequenez e fraqueza nos parece que ele teve medo e queria retroceder. E nós sabemos que isso não aconteceu e que não era isso. O que o causou falar assim, orar assim, declarar estas palavras, Deus meu, por que me desamparastes? Bem, nós devemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz, no versículo 34 de Marcos, capítulo 15. Isso lança luz sobre o que está acontecendo aqui. Marcos 15, 34. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparastes? Veja, não foi o sofrimento físico que ele estava temendo quando ele orou lá no jardim, passa de mim este cálice. É claro que não. Ele sabia que iria enfrentar isso. Se ele temesse a dor, o sofrimento físico, ele seria menor que os mártires, não é? Queimados. Não foi isso. Mas estas palavras do versículo 34 nos lançam luz. Por que me desamparaste? A resposta é que o Senhor Jesus Cristo estava ali antes da sua prisão no jardim do Getsemane, consciente de que viria um momento, uma única vez em seu relacionamento com o Pai, que a sua comunhão com seu Pai seria rompida, seria quebrada. Por um momento, ele deveria ser separado de seu Pai. Meu Deus, por que me desamparastes? Deus não podia olhar sobre os pecados que Cristo estava carregando. E assim ele vira o seu rosto, porque Jesus Cristo verdadeiramente levou sobre si o nosso pecado. Ele se fez pecado, isto é, uma oferta pelo pecado. E assim esta separação momentânea, porque isso significa o que Deus fará com um pecador ao bani-lo da sua presença, o desampará-lo pela eternidade no inferno. Ele estava sofrendo a punição e a consequência de nosso pecado. Claro, uma pergunta logo se levanta em nossa mente: como poderia a segunda pessoa da Santa Trindade, o Verbo eterno que sempre esteve com o Pai e no Pai, separar-se do Pai, sendo Ele uma das 3 pessoas da Trindade Santa, Deus inseparável? E a explicação é que Cristo sofreu essa desolação, este desamparo, esta separação momentânea de Deus em seu corpo, em sua humanidade, primariamente. Ele sofreu desta maneira como se estivesse no inferno, embora não o desceu ali, como alguns dizem. Desamparado de Deus, sofrendo o que nós devemos sofrer se não conhecemos a Cristo e a sua salvação. Na sua natureza humana, em seu corpo humano, em sua mente, em sua alma, ele experimenta esta desolação. Mas é claro,
uma vez que a sua natureza humana e divina estão unidas e agora unidas para sempre, nunca serão desunidas, porque nós lemos que ele virá habitar entre nós naquele mesmo corpo e nós o veremos, ele carrega consigo aquele corpo para sempre, esta humanidade para sempre. E uma vez que esta humanidade, esta divindade estão unidas, ele também sofreu em sua divindade. Não me pergunte como. E essa é a melhor explicação que nós podemos dar a respeito de algo tão misterioso e tão profundo. Que algo assim tenha acontecido, queridos amigos. Mostra que foi de absoluta necessidade que Jesus Cristo, Filho de Deus, devesse padecer no lugar de pecadores. A grandeza de nosso pecado, a grandeza da santidade de Deus, o horror da nossa condenação. Sua ação assim foi em nosso lugar, em nosso lugar. E nós lemos no versículo 47, de volta a Mateus, estas palavras: e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias, por conta da similaridade da palavra Eli, Eli com Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, numa vara, dava-lhe de beber. Alguns dos que estavam ali, provavelmente refere-se aos soldados romanos. E eles fizeram isso cumprindo a autoridade dos superiores, deram-lhe vinagre a beber. E é claro, em resposta à declaração do Senhor Jesus Cristo, que aparece em Lucas, em João 19, 28, tenho sede. Ao declarar assim, um deles, sob o comando de um centurião, corre, bebe uma esponja, um ensopo em vinagre e leva para ele chupar a água, o vinagre. Isso não foi boa vontade não, queridos amigos. Tente beber um pouco de vinagre quando você está com sede e você entenderá. Mas isso deveria acontecer para que se cumprisse a palavra de Deus que diz: deram-me vinagre para beber. É maravilhoso, não é, pensar nisso. Ele teve sede para que nós nunca mais tivéssemos sede de propósito e vida, tendo a água da vida em nós. É maravilhoso pensar sobre isso. Tendo sede, disse, tenho sede. E alguns que estavam ali, disse, ele clama por Elias. E um correndo, embebeu em vinagre uma esponja e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Vinagre em uma boca sedenta. Dores atrozes. Há mais ou menos 5 meses atrás, você talvez já saiba disso. Uma senhora, avó de minha esposa, na Holanda, a vida inteira, cresceu numa igreja onde o evangelho nunca é pregado. Uma igreja espiritualmente morta, hiper calvinista, não calvinista histórica, evangélica, bíblica. 98 anos de idade, em um hospital, casa de repouso, médico, definhando, naquele país, por terem se distanciado tanto de Deus. Quando uma pessoa chega num estágio como esse, ainda que esteja consciente e viva, eles deixam ela desfalecer para morrer. Cuidados paliativos. E ali ela estava magra, esquelética, não comia já faziam dias, não bebia já faziam dias. Os médicos visitavam, esperando ela com medicação paliativa para a dor, que ela passasse para a eternidade. Não tinha forças, nem falava mais. Sua família a visitava, seus filhos e filhas a visitavam. A mãe de minha esposa em particular permanecia ali, dormindo naquele lugar. E de repente, um dia, sem força alguma, esquelética, dias sem comer, ela desperta, se levanta, pede por comida. Poucos dias antes dessa situação, uma enfermeira havia evangelizado ela. Sua neta havia escrito para ela algumas cartas evangelísticas. Suas filhas oravam por ela, 2 convertidas. E ela naquela condição, quase morrendo, poucas horas. De repente ela se levanta, senta, pede por comida. Lhe é dado um copo de água, dias sem beber água. Saindo do quarto, ali ela fica com aquele copo de água. Ela bebe aquela água. E você sabe, muito tempo sem água, boca seca. Ao experimentar aquela água desceu fresca e doce em sua garganta.
E imediatamente ela nos diz, ela relata a sua filha e a sua neta, ela se lembrou dessas palavras: deram-me vinagre para beber. E seu coração é movido pelo sofrimento de Cristo. E ela se recorda tudo o que havia lido e ouvido na palavra de Deus naquele lugar. E ela dobra os seus joelhos ali, 98 anos de idade, clama por misericórdia e salvação e é perdoada e salva. Ela se levanta dali com tamanha alegria, as enfermeiras entram no quarto e ela começa a falar de Cristo e do amor do Salvador para aquelas enfermeiras, coisa que ninguém jamais tinha ouvido dos seus lábios. Uma pessoa fria, uma pessoa dura, fofoqueira, cheia de mentiras, vivendo para este mundo, amante deste mundo, partindo. De repente o médico vem, ela fala de Cristo para o médico, os filhos vêm, os netos vêm, ela não podia falar mais nada. A sua neta aqui do Brasil vai lá visitá-la, ela diz: como eu gostaria de servir a Cristo agora eu entendo tudo que você escreveu, como eu gostaria de falar do amor de Deus. E ela vive mais 7 dias e parte para a eternidade, porque ele precisou ter sede. E o Pai virar o seu rosto e ele feder naquela cruz com os nossos pecados, e ele ser enterrado e colocado num túmulo, para que experimentasse o que você e eu merecemos por nosso pecado, para que pelos méritos dele pudéssemos ter a vida dele em nossa alma. Esse é o Senhor Jesus, o Salvador. É possível dizer sobre a avó da minha esposa que desde a conversão, todos os dias e horas da vida dela, ela evangelizou sem parar. 7 dias. Para Deus nada é impossível, porque Jesus Cristo levou sobre si o pecado, todo o pecado. Ele é apto e poderoso para salvar perfeitamente todo pecador que vá a Ele como pecador pela fé em arrependimento. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu ou entregou o Espírito. O que ele clamou? Quais foram as palavras deste segundo grande clamor? Bem, Lucas 23, 46 nos diz o que ele disse por fim. E são as palavras mais maravilhosas em toda a Bíblia. Lucas 23, versículo de número 43, você sabe o que ele disse. Disse-lhe Jesus, 46, perdão, e clamando Jesus com grande voz, um brado, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. No Evangelho de João, no capítulo 10, nós sabemos que ele entregaria o seu espírito. No versículo 17 e 18 ele diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E um dos evangelistas inclui uma frase que é o suprassumo de toda a Bíblia. No grego, telestatai, está consumado, está concluído. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo que me aprouve fazer, todo o propósito para o qual eu vim a este mundo, está concluído, está consumado. E a nossa mente, de repente, lança voo para a história, passando pelos séculos, pelo dilúvio, pelo pecado humano, de volta àquele jardim, aquela tragédia, quando os nossos primeiros pais obedecem ao diabo e desobedecem a Deus. E a misericórdia de Deus se manifesta. E porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás aqui, de todas as maneiras, em um último ataque fulminante,
tenta tirar Jesus da cruz. Se é filho de Deus, desce daí. Mas ele é morto, isto é, o seu calcanhar é ferido. Mas ali está consumada esta promessa. E a luz do pacto divino entre Pai, Filho e Espírito Santo para redimir o seu povo, percorrendo os séculos, nasce naquele dia, naquele lugar, na morte de Cristo. A morte é derrotada. E o Evangelho é pregado, e deve ser pregado, até que a luz da verdade raie em teu coração. E então venha o Salvador a este mundo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos.